Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Módulo 1. Quarta aula. Primeira parte. Educação financeira. Ter autocontrole da vida financeira. A famosa fábula da formiga e da cigarra exemplifica muito bem uma eterna questão que tentamos resolver diariamente. Será melhor simplesmente aproveitar o dia de hoje ou nos preparar para o futuro? Traduzindo isto em um exemplo prático, suponha que você esteja passeando em um shopping e passa por uma loja com aquela roupa fantástica que você sempre sonhou. Você não tem mais dinheiro para o mês. O que você faz? Primeira opção. Comprar roupa no cartão, em 3 vezes, afinal você merece. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas ele vai ser melhor com esta roupa nova. Segunda opção, não compra naquele momento, mas volta para casa e começa a planejar o que fazer para economizar e comprá-la daqui a 3 meses. Terceira opção, não compra naquele momento e nem depois. Afinal você tem outros objetivos mais importantes e prioritários que você deseja cumprir antes da compra da roupa. Existe uma resposta correta? Não. Aliás, você pode escolher respostas diferentes de acordo com o momento da sua vida. O mais importante é que você escolha a sua resposta de modo consciente, que conheça as implicações de sua decisão e tenha uma atitude equilibrada. Este é um assunto que entra no ramo da psicologia que trata das finanças comportamentais e os riscos de perder dinheiro em investimentos de alta complexidade. Alguns dos pioneiros nos estudos em finanças comportamentais foram os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. A pesquisa deles sobre psicologia econômica refutou alguns conceitos econômicos clássicos e rendeu a Daniel o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Os dois pesquisadores realizaram uma análise do comportamento das pessoas em relação ao risco. Na época, o que prevalecia era a teoria da utilidade esperada. Esta tese defendia que alguém avaliava todos os resultados possíveis e agia de forma racional ao comparar as opções antes de tomar uma decisão. Quando se fala em resultados de perda, eles tendem a arriscar mais para não obter uma perda certa. Este estudo dos pesquisadores veio a contradizer a teoria da utilidade, o qual dizia que o investidor possui aversão ao risco. Assim, os economistas acreditavam que as pessoas eram sempre avessas ao risco e escolhiam sempre o que fosse mais seguro. Entretanto, a pesquisa de Daniel e Amos encontrou um dado diferente. As pessoas aceitavam correr mais risco, desde que fosse para tentar evitar a perda de seu dinheiro. Que loucura! É tipo um apostador em um cassino. Este entra com R$ 100 e ganha uma boa bolada de R$ 500 e continua jogando querendo ganhar mais. Porém, quando está perdendo, não consegue parar tentando reaver o que havia ganhado, vindo a ficar sem dinheiro algum e até às vezes se endividando. Isso acontece porque as emoções ligadas ao medo da perda afetam a forma como os entrevistados tomavam suas decisões. Assim, elas arriscavam até a perder mais, confiando na outra chance de evitar o prejuízo. Com isso, os pesquisadores desenvolveram a teoria do prospecto, abordando que o comportamento financeiro não é totalmente racional. Isso é visto hoje no day trade, que é uma operação de compra e venda de ações de uma mesma empresa realizada em um único dia na bolsa de valores. O objetivo do investidor é obter lucro com a oscilação de preço do ativo financeiro entre a abertura e o fechamento do mercado. Irei explicar isso no módulo de renda variável. Os traders procuram aproveitar os movimentos e as variações de cotações diárias do mercado para tentar, com isso, a obtenção de eventuais lucros rapidamente através de oportunidades pontuais. Pode parecer ser algo fácil e promissor. As operações de day trade são muito arriscadas e podem gerar grandes prejuízos. Isto porque, no curto prazo, o mercado se comporta de maneira aleatória e, muitas vezes, de forma irracional. O que acontece é que o grande problema dos traders seja a gestão de risco, pois quando ganham dificilmente param, e quando perdem, voltam a tentar recuperar o prejuízo vindo a comprometer suas estratégias diárias. O ser humano é uma pessoa emotiva, difícil de se controlar,
pois envolve a ganância, querer ter sucesso da noite para o dia, onde leva a comprometer toda a sua vida financeira. Vamos falar de 2 erros comuns da falta de educação financeira. Primeiro, querer as coisas para o agora, não ter a paciência e a determinação de parar, pensar, analisar, e devido a isso agir impulsivamente satisfazendo um desejo. Exemplo: você vê uma oferta de um smartphone por um preço muito baixo, porém não tem a necessidade daquele produto. Parece um ganho, mas na realidade um gasto desnecessário. Segundo, ter pensamento e crenças sem uma base real. Exemplo: dessa forma não vou aproveitar nada da vida, só vou viajar, comprar um carro, ter minha casa quando tiver 60 anos. Essas ideias pré-concebidas e ditadas pela sociedade são falsos. O meu objetivo aqui é ajudá-lo a buscar este equilíbrio na sua vida financeira. Não desista, mas também não espere soluções rápidas ou milagrosas. Dê um passo a cada dia. Pode não parecer, mas no longo prazo você vai se surpreender com os resultados. Sempre teremos uma briga com o nosso interior nos falando para procrastinar, transferir para outro dia ou deixar para depois. Porém, como você deu um passo ao começar este curso, duvido muito que desista, e sim que seja perseverante e disciplinado. Se tiver dívidas, irá quitar, e se já não tem, dentro do prazo de 3 anos já sentirá uma diferença incrível, pois provavelmente terá atingido a estabilidade financeira, que é não ter dívidas, ter uma reserva de emergência, terá criado uma carteira global com aportes mensais, criado outras fontes de renda, tanto passiva, aquela que você recebe sem ter o trabalho, tipo rendimentos de seus investimentos como dividendos, juros sobre capital, e terá ideias para criar outras rendas ativas, onde poderá vender produtos, criar conteúdo digitais de acordo com a sua noção, prestar algum tipo de assessoria devido aos conhecimentos que dispõe. No meu caso, para criar minha renda ativa, eu presto meu serviço durante o período de declaração de imposto de renda, onde tenho uma carteira de cliente pessoas físicas. Isso me gera durante 2 meses no ano uma renda, pois há um bom trabalho em preencher estes dados para a Receita Federal. Também presto assessoria em educação financeira e investimentos para clientes que têm a dificuldade de abrir conta em corretoras e bancos digitais, pois não se sentem confiantes, e isso é normal, ter medo do desconhecido, ainda mais falando do seu dinheiro, que foi muitas vezes suado para conseguir. Já no caso de minha renda passiva, eu recebo mensalmente dividendos de fundos imobiliários e esporadicamente dividendos e juros sobre capital de ações e de investimentos em renda fixa. Nesse caso, como eu não preciso utilizar esses valores, eu reaplico, pois estou na fase da acumulação. Isso tudo aqui no Brasil. Já no exterior tenho ativos que pagam dividendos mensais e trimestrais que também são reinvestidos. Por exemplo, comecei a investir em renda variável em 2017 através de fundos de ações do Banco do Brasil, que não pagam dividendos, e comecei a estudar sobre o assunto, e em 2018 comecei a investir diretamente em ações e fundos imobiliários. Aí no final de 2018 tive meus primeiros dividendos, no total de R$ 52,52. Já em 2019, R$ 2.114,35 e 2025, R$ 1.074,21. E em 2021 já acumulo até agosto R$ 5.339,75. E como comecei a investir no exterior no ano 2020, tive dividendos em dólar no valor total de $108,38, sendo descontado o imposto de renda americano 30%, resultou no valor líquido de $75,87. E algo muito importante, a minha tese é voltar a reaplicar esses dividendos para que aumente o meu patrimônio. Sendo que meu patrimônio teve um aumento de 173% desde que comecei a investir em 2015. Porém, entenda, essa valorização é devida aos aportes mensais com a reaplicação dos dividendos e juros, ou seja, a força dos juros compostos. Também mudei da poupança para o primeiro investimento em LCI e letra de crédito imobiliário, pelo Banco do Brasil, devido na época a taxa Selic estar no patamar de 14% ao ano. Tenho minha renda principal, proveniente de minha aposentadoria como servidor público, e podem pensar deve ganhar bem,
Saibam que com as reformas previdenciárias de 2020 fui afetado e houve uma queda no meu provento. Isso um ano após me aposentar, e que reduziu em 35% os meus proventos. Por isso aprenda como eu a criar seu patrimônio para a aposentadoria, pois os governos ficam cada vez maiores e vão sempre retirar os seus direitos. Por exemplo, no ano de 2020, com a pandemia do Covid-19, o governo federal gastou todo o dinheiro que havia economizado na reforma da Previdência, que previa uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Gastou isso em menos de um ano. E nem contamos com as vacinas e quanto deve demorar para voltar à normalidade a economia toda. Então, no futuro e não tão distante, haverá mais impostos e outra reforma previdenciária. Não espere sua aposentadoria do INSS. Estabelecendo objetivos. A busca pela qualidade de vida no presente e no futuro envolve o estabelecimento de objetivos que podem ter valores e prazos diversos. Para algumas pessoas, este processo de definição de metas é algo que ocorre naturalmente, sem muita dificuldade. Se este não é o seu caso, não se preocupe, isto não é desculpa para não os ter. O seu objetivo pode ser fazer uma viagem no próximo ano, trocar de carro em 2 anos, comprar a casa própria em 10 anos ou simplesmente acabar com aquela dívida do cartão até o final do ano. Investir as sobras do seu salário até poder ter uma renda que te sustente no futuro, e que sua aposentadoria seja apenas uma renda passiva. Apesar que muitos sonhos que temos são frutos da sociedade, das cobranças, com o passar do curso você terá ideais mais práticos e verá que nem tudo que queremos é vantajoso para o período que vivemos. Pois a vida, o estilo, os desejos, a economia vivem em ciclos e vamos usufruir de acordo com o ciclo que estamos em cada momento. Provavelmente você irá constatar que possui muitos objetivos para poucos recursos. O passo seguinte é então priorizar os objetivos e, por fim, estabelecer metas de reserva. E sempre que você tiver que tomar uma decisão sobre gastar ou não gastar, pense no seu objetivo. Pense em como a sua decisão fará com que você fique mais perto ou mais longe da sua meta. Conforme a Shipyard, uma escola online de educação financeira e empreendedorismo da XP Incorp, fez uma pesquisa com abrangência nacional para entender os hábitos e os conhecimentos financeiros dos brasileiros. E chegou aos seguintes dados. Você sabia que 80% dos brasileiros possuem objetivos financeiros? Porém, apenas 1 em 3 acredita que de fato vai conseguir alcançar estes objetivos. E o que é pior, apenas metade se esforça para alcançar estes objetivos. Ter objetivos é importante, mas acreditar que você vai alcançar e se movimentar para que isso aconteça é essencial. Você sabia que apenas 34% das pessoas do Brasil têm como objetivo financeiro construir uma reserva para sua aposentadoria? Não somos estimulados a pensar no longo prazo e este talvez seja um dos principais entraves para uma saúde financeira mais em dia. Você sabia que 90% dos brasileiros afirmam ter necessidades de aprender educação financeira, mas apenas 18% já fez algum tipo de curso neste tema? Mais impressionante ainda foi constatar que, entre as pessoas que afirmaram possuir um autoconhecimento financeiro, apenas 1 em 10 acertou todas as perguntas básicas sobre juros compostos. Conhecendo e controlando seus gastos. Você já teve aquela sensação que o seu salário ou sua renda simplesmente desapareceu, mas você não sabe como? Pois é, as pessoas geralmente sabem o quanto ganham, mas não sabem o quanto gastam. E muito menos aonde gastam. Para mudar esta situação é necessário fazer um controle de despesas. Isto significa anotar diariamente cada despesa realizada e qual meio de pagamento utilizado, dinheiro, cartão ou cheque. As despesas devem ser agrupadas em categorias: educação, alimentação, moradia, etc. Para que você possa realizar uma melhor análise. Feito isto, você poderá verificar as quantias gastas em cada categoria e então estabelecer um orçamento, um limite de gastos para cada categoria. Caso você observe que suas despesas são superiores às receitas, você tem 3 opções: aumentar as receitas, diminuir as despesas. E claro, a melhor das 3,
Aumentar as receitas em conjunto com a diminuição de despesas. O corte de gastos é algo doloroso de se fazer. Significa abrir mão, em muitos casos, daqueles pequenos prazeres que parecem fazer a vida valer mais a pena. Entretanto, este sacrifício de hoje será pequeno se comparado à alegria de conseguir alcançar o seu objetivo. Esta é a base do pensamento da educação financeira. Além do mais, é preciso se dar esses prazeres, para que não se desista no meio do caminho, porém esses devem estar separados dentro dos seus gastos normais, e levar sempre a sério o que vai para os devidos investimentos, de acordo com seus objetivos. Veja, em um primeiro momento você consiga tirar 30% da sua renda líquida, onde 10% é para o objetivo de viver de renda em determinada época, outro 10% para criar e manter sua reserva de emergência para resolver situações complicadas, e não cair no risco de ter que fazer um empréstimo, e os outros 10% para seus sonhos mais próximos como um carro, uma viagem, casa, estudos, desenvolvimento pessoal e etc. Vale a pena controlar as pequenas despesas. Algumas ações, como adiar a troca do carro, não comprar o último lançamento eletrônico, comparar preços de bens e serviços antes de adquiri-los, podem significar reduções relevantes de despesas. Mas também não se esqueça dos gastos pequenos que parecem insignificantes, como aquele bombom diário depois do almoço ou a loteria semanal. Acumulados, eles podem se tornar os vilões do seu orçamento. Acompanhe seus gastos com carinho. Você poderá perceber que em algumas categorias existem gastos excessivos. Ou então descobrir despesas desnecessárias, que poderiam ser adiadas. Acredite! Você vai se surpreender com os resultados. Vou dividir esta aula em duas partes para ficar menos cansativo. Nós vemos na parte 2. E seja mais rico.